Então vamos orar? Eterno e soberano Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor, povo do Senhor, comprado e remido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Recebe agora toda a honra, glória e majestade. Ó Pai, o Senhor conhece o que vai dentro dos nossos corações, aqueles pedidos que foram falados, aqueles que ficaram dentro das nossas mentes, que o Senhor os tome, que o Senhor conduza toda e qualquer situação conforme a sua soberana vontade, ó Pai. Queremos nos submeter à vontade do Senhor sobre as nossas vidas, pois cremos que ela é a melhor coisa que pode acontecer sobre as nossas vidas, ó Pai. Colocamos a vida do tio, da Júlia, sobre a netinha da Mara, enfim, ó Pai, por aqueles que vão completar mais um ano de vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como povo do Senhor, ó Pai. Recebe todo o nosso louvor, pois cremos que o Senhor é o nosso Deus, único, verdadeiro, não há outro como o Senhor. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Hoje é abrir ou acessar, né? Agora o negócio é abrir e acessar as Bíblias em João, capítulo 15, verso 18. Nós vimos semana passada, Jesus está agora prestes a ser preso, julgado, condenado e crucificado. Estamos em João agora nos momentos finais de Jesus Cristo sobre a face da terra. Ele aproveita esse momento para conversar com seus discípulos, passar para eles o máximo de informação necessária para a caminhada daqueles discípulos quando ele partisse. E ele falou então que ele era a videira e nós somos o quê? Seus ramos. Foi isso que ele falou no último parte do texto que nós meditamos. Falamos sobre as implicações de Jesus ser a videira, de nós sermos os ramos, sobre a questão da obediência. A obediência em Cristo Jesus nos traz alegria, verdadeira alegria, liberdade que há somente para aqueles que estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Mas, levando tudo isso em consideração, nós temos que entender que existe o oposto. É como se... Pensei que tivesse uma moeda aqui no bolso. Não tem nenhuma moeda, a situação está brava. É como se nós estivéssemos falando de uma moeda que tem o quê? Dois lados. De um lado, a gente entende que existe uma alegria, um contentamento de estar ligado a Jesus, porque é Ele que é a fonte de vida, é Ele que nutre a sua igreja, mas, ao mesmo tempo, nós estamos dentro deste mundo. E este mundo não compreende quem é Jesus, para que Ele veio e porque Ele é quem diz ser. E essa incompreensão do mundo gera uma aversão do mundo, não somente a Jesus Cristo, mas também a aqueles que o professam como Senhor e Salvador de suas vidas. É sobre isso que Jesus, então, agora começa a preparar os seus discípulos, porque até o presente momento, os discípulos de Jesus não haviam sofrido nenhum tipo de perseguição. Quem sofria perseguição era quem? Jesus Cristo, né? E Jesus prepara, fala assim, tipo assim, né? Se fosse eu, põe sua barba de molho, companheiro, porque a sua situação não está boa não. Mas Jesus Cristo falou de outro jeito. Vamos ver aqui como é que ele falou. Se o mundo os odeia, e é interessante
que Jesus começa com a afirmação, se o mundo os odeia, os discípulos não tinham entendido ainda plenamente o porquê desse ódio em relação aos discípulos, porque eles não tinham vivido na pele ainda. Eu acho que anos depois, quando João foi escrever o seu evangelho, ele falou assim, e percebeu de forma clara, vivenciou de forma clara e absoluta a perseguição contra o evangelho, explicitada no livro de Atos. O livro de Atos, o que é o livro de Atos, gente? É a instauração da igreja na terra, do reino de Deus na terra, e aquela perseguição aos discípulos, quando João escreve isso, assim, era isso que Jesus estava falando. O mundo nos odeia. Aí ele fala assim, olha, se o mundo os odeia, prestem bem atenção, o mundo vai odiar vocês. Tenho em mente que antes me odiou. Né? Assim, olha, havia de fato uma aversão muito grande a Jesus. Jesus expulsou o demônio de um homem num sábado. E os judeus falaram o que sobre Jesus? Que com que autoridade e poder ele estava expulsando aquele demônio? Como é que é? Ô, gente, vocês têm que falar, tem que levantar a mão, porque com a máscara, a gente não sabe de onde está vindo a fala. Foi Jéssica que falou? Foi você? Beelzebu. Isso mesmo. Falando, aí Jesus fala, se o reino se é Beelzebu expulsa, se é por Beelzebu que eu expulso, o reino está dividido. Que loucura é essa? Onde é que vocês estão? Que mundo vocês vivem? Mas de fato, tudo que Jesus fazia era motivo de perseguição por parte dos judeus em relação a Jesus. Então ele está falando assim, olha, se o mundo os odeia, prestem atenção, o mundo vai odiá-los, e como nós dissemos, o livro de Atos está aí, nós estudamos, né, com calma, foi quase um ano, ou mais de um ano, eu acho, Atos, nós estudando Atos, mostra de forma clara, absoluta, esse ódio do mundo em relação ao Evangelho e àqueles que confessam Jesus. Aí ele fala, se vocês pertencessem ao mundo, olha só, se vocês pertencessem ao mundo, os discípulos não estavam dentro do mundo? Por que Jesus, se vocês pertencessem ao mundo? A afirmação de Jesus dá a entender que eles não pertencem ao mundo, não é? Como é que a gente explica isso, Fernanda? As atitudes deles eram diferentes, mas eles estavam dentro do mundo? Eu te contar, viu? Esse aí fez grego. Qualquer dúvida de grego que vocês tiverem, pode procurar o Mateus, que é isso mesmo. É isso mesmo, Mateus. A gente traduz a palavra mundo do grego como várias formas, como uma só. Mas a gente tem que entender que existem dois mundos. O mundo como sistema e o mundo enquanto criação. O mundo enquanto criação de quem que é? É de Deus, né? O mundo enquanto criação é de Deus. Mas o mundo enquanto sistema é de Deus? Esse sistema desse mundo é de Deus? Não é não, gente. Não é não. Então, se vocês pertencessem, vamos tentar colocar numa linguagem mais compreensível para a gente. Se vocês pertencessem ao sistema deste mundo, é isso que ele quis dizer. Ele os amaria como se fossem deles. Ô, gente, chega num lugar que é o estereótipo de aversão a Deus. Imagina aí, cada um vai imaginar uma coisa diferente. E chega lá e fala assim, o negócio está ruim. Imagina um lugar ruim, que todo mundo profanando, fazendo bobagem. Imagina uma situação ruim, onde Deus não está. Aí você chega lá no meio daquele negócio, daquela reunião, e você fala assim, gente, para tudo, vamos fazer uma oração e ler um texto bíblico? Qual que é a reação daquelas pessoas? É isso, era isso que nós estávamos precisando. É isso que vai acontecer? Ô, rapaz, você chegou numa hora boa demais. Nós estamos aqui fazendo tudo errado aqui, nós estávamos precisando de alguém que falasse para a gente que tem que parar com isso. É isso? Essa é a reação? Qual que é a reação? É perigoso o cara levar um couro.
Não é verdade? Olha só, se vocês pertencessem a esse mundo, ele os amaria como se fossem dele. Porque é isso mesmo, meu querido. Quem está fazendo coisa errada quer procurar quem faz errado com ele. A verdade é essa, o mundo, o sistema do mundo, ele quer encontrar eco em outra pessoa para que juntos os dois caiam no buraco. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Prestem bem atenção, o mundo vai odiar vocês. Vocês não pertencem a esse sistema mundial. Se vocês pertencessem, o mundo amaria vocês, mas vocês não pertencem a esse mundo. Todavia, vocês não são do mundo. Que mundo que ele está falando? Sistema mundial. Mas eu o escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E aí, meus irmãos, parece um negócio, ó, ele tira do mundo, mas eles estão no mundo, aí você fala, volta, isso. Tirando-os do mundo, por isso o mundo odeia. É porque o cristão está fora do quê? Desse sistema do mundo. E o mundo, consequentemente, vai ter aversão a esse tipo de pessoa. Eu acho que, tirando a Júlia aqui, que ainda não sabe o negócio do labor, como é que é a história do trabalhar, né? Mas vai chegar a sua hora, viu, minha filha? Tão certo quanto 2 e 2 é 4, vai chegar a sua hora. Todo mundo aqui trabalha ou já trabalhou muito. Chega no serviço, onde tem sempre aquele lugar, um ambiente muitas vezes, que as pessoas contam uma piada indecente, e a pessoa conta uma piada e você não ri. Você simplesmente não ri, porque você não achou graça. E aí muitas vezes a gente, para não constranger a pessoa, você ri, está errado. Mas se você não ri ainda, fala, você não achou graça? Não, é porque eu sou cristão e eu não concordo com esse tipo de piada. Qual que vai ser o jargão que vão usar no serviço, na faculdade, né? Eu tive a oportunidade de fazer economia, administração e teologia. No curso de teologia não tive problema com ser cristão, não, sabe? Mas nos outros 2 cursos teve algum probleminha sempre quando eu me identificava como cristão. Como é que é essa história? Você vai ser aceito? Não. Por isso o mundo os odeia. Olha só, Jesus Cristo nos tirou do mundo, né? Lembra do texto aí de João 1,12? Estava até estudando com minha amiga Rosa esse texto hoje. Abra aí para nós. Põe João 1,12 aí, e depois Colossenses 1,13. Olha, o que João está falando acerca daqueles que entendem que nós não fazemos parte desse mundo. Contudo, aos que receberam quem, meus irmãos? A Jesus Cristo, não é? Porque ele fala, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. No versículo anterior. Aí ele fala, contudo, eu até brinquei, contudo é aquele esquema, né? Contudo, todavia, porém, né? Em função disso, aos que o receberam, já que aqueles que eram seus não o receberam, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. E aí vem a pergunta clássica com esse texto. Esse texto deixa claro para a gente que nem todo mundo é o quê? Filho de Deus. E tem 2 tipos de pessoas na face da terra. Não é homem, mulher, alto, baixo, viu? Não é alto nem baixo, nem magro, nem gordo, nem nada disso. Tem 2 tipos. Quais são os 2 tipos? Aqueles que são criaturas de Deus, que não creram, que não receberam e não creram, que não confessaram, como é que diz Romanos 10, 9? Se com a tua boca, se com o seu coração crer e com sua boca confessar, você vai ser salvo. Então tem 2 tipos, aqueles que não confessam, aqueles que não creem, aqueles que não receberam, aqueles que não creram, eles são criaturas de Deus. E aqueles que confessam, que receberam, que declaram que Jesus Cristo com a sua boca, cheio de fé, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, que aquele sacrifício na cruz do Calvário tem sentido na sua vida,
esses se tornam o quê? Filhos de Deus. Agora prestem atenção que esse se tornar, essa adoção, não é uma coisa natural. Ela é mística. Olha só, o versículo 13. 13. Sem empurrar, né? Os quais não nasceram o quê? Por descendência natural. Não é descendência natural. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram o quê, meus irmãos? De forma mística, nasceram de Deus. Esse nascimento espiritual, meus irmãos, nos tira do quê? Do mundo. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 1, verso 13, que colabora muito com a ideia que João está tratando neste início, nesse bloco. Pois ele fez o que, meus irmãos? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. A gente pode colocar qual sinônimo para domínio das trevas? Fala, Vê. Quê? Fala, não ouvi. Do mundo. Isso mesmo, minha filha. Ele nos resgatou do domínio das trevas, desse sistema mundial. Não é sinônimo? A ideia não é a mesma? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que é transportou para o reino do seu Filho amado? Nos tornou o quê? Filhos de Deus. É a mesma ideia. A ideia expressa pela concepção joanina de João e a ideia de Paulo, que usa termos diferentes para o mesmo conceito, que nós, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, são resgatados deste mundo, desse sistema mundial, e se torna filhos de Deus e dá entrada ao reino de Deus aqui na terra, motivo sobre o qual meditamos 3 semanas na igreja. Muito bem, voltando lá para João, versículo 20, né? O 19 nós lemos, não é isso? Por isso o mundo os odeia. 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Que palavras é essa, meus irmãos? Que palavras são essas? Hein? Um de cada vez? Quando Jesus disse isso? Põe aí, Raquel, João 13:16. Qual o contexto? Quem falou? Isso mesmo. Quando Jesus teve a coragem, né? Que eu falo que não tinha tênis pé para o El na época de Jesus. E Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Olha só, voltando para o texto, lembre-se das palavras que eu lhe disse. E Jesus disse há pouco tempo, há poucas horas. Olha, há pouco tempo eu falei isso com vocês. Prestem bem atenção. Vocês não são maiores do que o seu Senhor. Quem que é o Senhor deles? Jesus Cristo. Vocês não são maiores que a mensagem que eu estou enviando por vocês, a mensagem do Evangelho. Por isso, se me perseguiram, que eu sou maior, eu que sou o próprio Deus, né? E aí a gente vê que o Evangelho de João, talvez a maior defesa teológica de João em todo o seu Evangelho é uma afirmação: Jesus Cristo é Deus. Essa é o tratado do Evangelho de João. Tanto é que ele começa, no princípio era aquele que é a palavra, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existiria sem ele. João então faz na sua apresentação do seu Evangelho uma afirmação teológica: Jesus Cristo é Deus.
ele usa o capítulo 2 até o capítulo 12 para mostrar que os milagres que Jesus fizera davam testemunho desta afirmação. E do capítulo 13 até o final, as implicações na vida daqueles que entendem que Jesus Cristo é Deus. Esta afirmação aí, ele fala assim, olha, se eu que sou maior de vocês, eles me perseguiram, o que dirá de vocês? Olha, nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a vocês. E aí eu quero perguntar, que esse é um texto muito mal interpretado, muito mal entendido no meio cristão, o que Jesus Cristo está falando aí? Porque algumas pessoas usam esse texto para controle. Tem pastor que é bom nesse negócio aí. Rapaz, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo falou, eu obedeço, eu estou falando, você tem que obedecer também. Né? O cara pega o texto, torce o texto e fala um negócio desse. O que vocês acham? Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. O que é isso aí? Um de cada vez para não dar confusão. Bárbara, eu sei que você está querendo falar. Você acha que quando ele está falando isso, ele está falando da mensagem. Mas que implicação é essa da mensagem, Bárbara? Olha, a mensagem do Evangelho, ele fala assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Mensagem do Evangelho, eu falei assim, e a gente confunde muito adoração. Vocês lembram que eu falei louvor e adoração? Louvor é quando a gente fez aqui, a gente canta junto, e é muito bom, né? Muito bom louvar a Deus, não me entendam mal. Mas adorar a Deus, o que é? Pela perspectiva de João, obedecer. Então, olha só, se vocês obedeceram a minha palavra, se vocês me adoraram porque entenderam a mensagem que eu lhes propus, outros também me adorarão através de você, de vocês. Olha, aqui na igreja, né, eu tive o privilégio de trazer a mensagem do Evangelho para o Márcio e para o Claudinho. Não é verdade? O Márcio entendeu essa mensagem e trouxe quem? O Alonso. Está preparando para batismo. O Alonso, para surpresa minha, para minha alegria, entendendo essa palavra, trouxe a esposa para o curso de batismo. O Claudinho, entendendo essa palavra, hoje comecei o estudo da palavra de Deus com a Rosa, mãe do Claudinho, que não tem culpa de nada do Claudinho, ela não tem culpa não, viu? Vai dar certo. Olha só, se vocês obedeceram, se vocês adoraram, através da obediência, outras pessoas também adorarão a mim através de vocês. É isso que ele está falando, gente. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é, qual foi a última vez que eu tive a oportunidade de levar outra pessoa a entender a mensagem do Evangelho? Porque é para isso que nós estamos aqui, gente. É para fazer com que mais pessoas adorem a Deus. E como é que essas pessoas adoram a Deus? Sendo obedientes à palavra de Deus. Essa é a incumbência dada à igreja de Jesus Cristo. Como é que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? Aquele que representa o seu reino, sua nação, na terra estrangeira. Não é isso que é o embaixador? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa os interesses do Brasil lá nos Estados Unidos. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós aqui
representamos os interesses de Cristo nesse sistema mundial que o Mateus falou aqui. Nós não pertencemos a esse sistema mundial, entendeu, Mateus? Mas nós estamos vivendo dentro desse sistema. Estamos dentro desse sistema, sem pertencer a esse sistema, e temos a incumbência de sermos embaixadores de Cristo dentro desse sistema. Está falando para vir mais para cá que a câmera está saindo. Agora está saindo, né? Muito bem. O povo está cansado de ver minha cara. Muito bem. Ficou claro esse negócio aí? Ficou clarinho? Vamos continuar? Aí ele fala um negócio aqui interessante. Versículo 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E aí, meus irmãos, o tempo todo Jesus fala, eu e o Pai somos um, aquele que ouve a minha palavra, quem me vê, vê o Pai. O tempo todo João, diversas e diversas vezes, replica palavras de Jesus com esse intuito. Por exemplo, como é que vocês acham que eles vão tratar vocês? Jesus falando. Se eles não me aceitam e não aceitam a mensagem do Pai. Porque não aceitar a Jesus Cristo é não aceitar a mensagem do Pai. Um texto que é extremamente clássico, que quase todo mundo conhece, ou todo mundo deveria conhecer, é João 3,16. Porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. De quem é o plano, meus irmãos? De Deus Pai. Mas ele é realizado através do sacrifício de Deus Filho. Então, se você não aceita a mensagem do Deus Filho, você está negando a Deus Pai. É o que mais ou menos João tenta passar lá no início do Evangelho, com a conversa dele com o Nicodemos. Põe 3,36? Vamos ver se eu acerto. 3,36. João 3,36. Não. 36. Esse eu dizer isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas o que, meus irmãos? A ira de Deus permanece sobre ele. O que Jesus está replicando nesta fala, num momento íntimo com seus discípulos? Lembremos-nos que Judas já tinha saído. Judas já tinha ido cumprir a função dele de trair Jesus. Só estava Jesus e 11 discípulos ali, e ele fala assim, tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E ele está falando assim, não tem jeito, se vocês não têm como conhecer a Deus Pai, a não ser por mim. E eles também tratarão vocês de forma dura. E de fato, meus irmãos, a história do cristianismo é marcada, e eu costumo dizer que a história do cristianismo é escrita não com tinta, mas com sangue dos mártires. Pedro tem um legado como tradição cristã, não está na Bíblia, né, mas em outros escritos, que Pedro solicitou para ser crucificado de que forma? De cabeça para baixo. Ele falou assim, eu não sou digno de morrer da mesma forma que meu mestre. Os mártires, meus irmãos, na história do cristianismo, tem um livro que chama O Livro dos Mártires, do John Fox, eu acho que é isso, se eu não tiver equivocado o nome, que conta a história da perseguição da igreja de Jesus Cristo. Um livro que você fala assim, tem hora que eu parava de ler o livro e ia tomar uma água, de tão impactante que é a narrativa da história. Então Jesus disse, olha, se eles me odiaram, se o mundo me odeia, também odiarão vocês. Porque não tem jeito. Eles não conhecem a Deus, eles não me conhecem,
recusam a minha mensagem e recusarão também a mensagem de vocês. Ele está falando isso do sistema mundial, né? Chega numa empresa que está envolvida com corrupção, com coisa errada, e você fala assim, não, a partir de hoje, nós vamos tirar nota de tudo. O que eles vão fazer? Chamar um médico para você, né? Vai no médico, procura um médico, ele vai dar um remédio para você, tem solução no seu caso. Nós não vamos pagar mais propina para ninguém. Nós não vamos fazer isso errado. Nós vamos tratar com igualdade os outros. Que igualdade? Não existe no mundo, meus irmãos. Muito bem. Se eu não tivesse vindo, olha só. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Ele está falando em relação ao sistema mundial daqueles que se recusam a entender a mensagem do Evangelho. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Por quê, meus irmãos? Por que Jesus está falando isso para os seus discípulos? Qual o contexto? Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Nós vimos sobre isso. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Queridos, é por isso que nós temos que entender que os milagres de Jesus, eles tinham um propósito. Qual que era o propósito do milagre de Jesus, meus irmãos? Provar que ele era quem ele dizia ser. O Messias, o Cristo. É por isso, meus irmãos, que a gente em teologia estuda que os milagres de Jesus estão descritos em todas as áreas sobre as quais nós não temos condição de fazer. Elementos da natureza. Transformou água em vinho. Já tentou? Pega um galão de água mineral. Eu já fiz em peça da igreja. Eu peguei uma garrafa, sabe aquela jarra de vidro, de tangue, que fazia propaganda de tangue? Uma peça. A gente colocava a garrafa na mão da gente assim, né? Eu fazia papel de Jesus, que eu ia transformar a água, mas só que tinha suco no fundo da garrafa. Aí jogava água, virava vinho. Eu me sentia o David Copperfield fazendo aquele negócio. Né? Mas era que suco. Né? Ele multiplicou pão e peixe. Não foi? Alimentando cerca 2 vezes, mais de 20 mil pessoas. Já tentou multiplicar? Se você tiver receita, me fala. Porque a gente tem que comprar pão quase todo dia lá em casa. A gente consegue fazer isso? Ter controle sobre esses elementos da natureza? Consegue caminhar sobre o mar? Acalmar a tempestade? Ressuscitar os mortos? Consegue? Curar o enfermo com sua palavra? Sem remédio? A gente consegue? A gente consegue ver o que tem no coração do outro? A gente consegue quais outros milagres que Jesus que a gente poderia dar exemplo? Sobre a morte, sobre demônios. Você fala assim, a gente pode expulsar demônio. Pela minha força? Nem com pedaço de pau, viu, gente? A gente expulsa demônio com pedaço de pau, não dá certo, não. A gente expulsa demônio como? Através do quê? Do nome de Jesus. Aí é a gente que está expulsando? Não, é o nome de Jesus, é o poder que há no nome dele. Então, todos esses milagres que estão descritos de João 12, 2 até o 12, apontam para que Jesus de fato era o Cristo. Então ele falou assim, olha, se eu não tivesse expulsado o demônio, transformado água em vinho, multiplicado o pão, multiplicado o peixe, se eu não tivesse curado, ressuscitado Lázaro, né? A filha do oficial que estava, se eu não tivesse feito nada disso, se eu não tivesse andado sobre o mar, mandou Pedro andar sobre o mar, se eu não tivesse feito nada disso, eles não teriam culpa de rejeitarem a minha palavra, mas eu fiz.
Por isso eles não têm desculpa, eles são culpados. Aí a gente pode contextualizar hoje qual que é a culpa das pessoas, porque nós não vemos. Ó, quem viu aí? Outro dia eu vi um sujeito, você já viu esses vídeos de um cara andando sobre a água? Né? Aí eu descobri que tinha tinha um negocinho submerso lá para ele descobrir que ele estava enganando o povo. Então, queridos, como é que a gente pode colocar culpa no ser humano se Jesus Cristo presente, histórico, não está mais entre nós? Será que o ser humano não é mais culpado de não aceitar a mensagem? Pensa bem. Se hoje nós não temos os milagres, nós temos o quê? O relato dos milagres. Nós temos o quê? A palavra de Deus relatada, transcrita, traduzida, contextualizada para que a gente possa entender mais e melhor da vontade de Deus. Então também nós não temos desculpas. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1 nos diz que a natureza, não precisa nem abrir não, depois leia com calma, que a própria natureza é testemunha. Salmo 19, os céus declaram, é Salmo 19 mesmo, né? Né? Tô doido não. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza é testemunha, a palavra de Deus está aí. Nós somos o quê? Indesculpáveis se não aceitarmos a mensagem do Evangelho. Muito bem. Mas isso, versículo 25, mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei. Odiaram-me sem razão. Aí põe lá, Salmo 69, verso 4. Salmo 69, verso 4. Como é que Jesus Cristo, e João transcreve, a ideia do salmista expressa da seguinte forma: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo de minha cabeça. No caso do Marcelo, não seria muita gente, não. Muitos são os que me prejudicam, sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Então, Jesus Cristo pega a ideia do salmista, quando Davi abre seu coração sobre essa questão da perseguição que havia sobre ele, e ele pega esse salmo: odiaram-me sem razão. Mostrando que a mensagem dele era uma mensagem de paz, de esperança, de vida, de transformação, de arrependimento, de milagre, de manifestação de poder, de autoridade, mas as pessoas não quiseram. Aí ele fala assim: mas isso tudo vai haver uma mudança. Nós vamos parar em breve, porque aí eu quero pegar a questão do Espírito Santo e estudar com mais calma com os irmãos semana que vem. Quando vier o conselheiro, quem que é o conselheiro, meus irmãos? O Espírito Santo. Como é que é no grego aí? Menino bom, hein? Esse deve ter um pastor bom, esse menino. Quando vier o conselheiro, o Paráclito, né? Eu os enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito, e vocês testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aí, meus queridos, o que Jesus fala assim: olha, o que eu estou fazendo com vocês, quando eu for embora, eu vou mandar alguém para completar essa obra na vida de vocês. E este Espírito, este conselheiro, esse Paráclito, que é o enviado da parte de Deus para que possamos nos capacitar na caminhada cristã, vai fazer com que possamos dar testemunho aos outros do que Cristo fez em nossas vidas. Este é o conceito. Nós seremos capacitados pela ação de Deus, através do Deus Espírito Santo, né, dentro do conceito da Trindade, no resgate da humanidade, para que possamos ser testemunha. Então prestem bem atenção, meus queridos.
a Trindade está envolvida na redenção da humanidade. De quem é o plano do resgate da humanidade? Deus Pai. Quem efetuou esse plano? Jesus Cristo. E quem nos convence da ação de Deus sobre as nossas vidas? O Espírito Santo. A Trindade envolvida na restauração do ser humano. Capítulo 16, vamos ler até o versículo 4, e nós vamos pegar a semana que vem do 5 em diante. Eu lhes tenho dito isso, quer dizer, na realidade, muita gente acredita que o capítulo 16 tinha que começar no versículo 5, porque o versículo 1 do capítulo 16 está intimamente ligado com o texto anterior. Eu lhes tenho dito tudo isso, quer dizer, tudo que eu acabei de falar para vocês, né, para que vocês não venham a tropeçar. O que vai acontecer, meus irmãos? Vocês serão expulsos das sinagogas. Vocês lembram de Pedro? O que aconteceu quando Pedro começou a pregar o evangelho, gente? Ele foi, inclusive, o quê? Preso, mais de uma vez. Né? O que aconteceu com Estevão? Apedrejado. Né? De fato, virá o tempo, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. De quem que Jesus Cristo está falando aqui, gente? Ah, menina! Abra aí para mim, Gálatas capítulo 1, verso 13 e 14. Gálatas capítulo 1, verso 13 e 14. Segundinho. Ué, deu um pisil aí. Eu abro aqui, o Kel, não tem problema não. Gálatas 1, 13 e 14. Diz o seguinte: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha só. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Quer dizer, Paulo perseguia a igreja de Jesus Cristo, achando que de fato ele estava fazendo o quê? O quê? Coisa certa. Ele achava que matar, consentir no apedrejamento de Estevão era a forma de culto a Deus, gente. Olha só. Então, quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Mas vocês acham que é exclusivamente Paulo nessa história? Não, tem muita gente. Muita gente. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Mais uma vez, quem conhece ao Filho, conhece o Pai. Não tem como conhecer o Pai, a não ser pelo Filho. Eu estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Olha, é como Jesus estivesse falando assim: a batata de vocês está assando. Eu não falei lá no início para vocês não ficarem apavorados, mas a situação de vocês não é boa, não. Mas agora que eu estou indo embora, eu estou avisando. Mais ou menos isso. Mas encorajando os discípulos para que eles tivessem ousadia, fé, firmeza. De fato, depois de Jesus Cristo ter feito isso, Pedro fez o quê? Negou Jesus. Tomé duvidou que ele tinha de fato ressuscitado. Judas nem se fala, né? O que ele fez. Então, é difícil, meus irmãos. O que eu quero dizer para os irmãos é que a gente tem que entender isso. Nós somos filhos de Deus, mas dentro de um mundo, de um sistema mundial que não pertence a Deus. E a gente tem que aprender a conviver com isso. E tem a hora que a gente acerta, e tem a hora que a gente erra. A hora que a gente acertar, glória a Deus. A hora que a gente errar, meus irmãos, o que a gente faz? Pede perdão a Deus. Senhor, eu não agi como eu deveria nesse momento aqui. Eu não falei o que eu devia falar. Eu não pensei o que eu deveria pensar. Eu não vi o que eu deveria ver. Eu
eu não fiz conforme a vontade do Senhor nessa área. Me perdoa. Me faz ser digno representante do teu reino nesse sistema mundial. Esse que é o conceito de João está trazendo através da fala de Jesus para os seus discípulos. Que era para os discípulos, mas que se aplica a nós também, porque nós somos também o quê? Discípulos de Jesus Cristo. Cada um de nós. Ok? Muito bem? Olha só, 8h29. Tem 1 minuto ainda para falar o que eu quiser. Muito bem, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos nos colocar em pé para orar, encerrando nosso culto. Espero que os irmãos estejam aí domingo. Domingo nós vamos ter a grata presença do pastor Werner, que é missionário entre os índios xerentes, uma experiência de vida incrível, né? Ele era concursado da Embraer, engenheiro na área da aeronáutica, e largou mão de tudo para pregar o evangelho entre os índios. Ô Kleber, seja muito bem-vindo. Vamos orar para encerrar, Kleber? E você quase chegou na hora, quase, você só chegou atrasado 1 hora, certinho. Como é que é, Kleber? Antes tarde do que nunca, né? Muito bem. Bom te ver, Kleber. Vamos orar, queridos. Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo tempo que estivemos aqui. Louvamos o teu nome. Queremos que o Senhor nos faça dignos representantes do teu reino aqui na terra, ó Pai. Assim como o Senhor usou os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo, que o Senhor nos use também para propagarmos o teu evangelho, para falarmos para o mundo que existe uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus.